Fala pessoal, tudo bem? Bom, chegamos numa hora que é bastante esperada, né, pelas pessoas, que é justamente entender essas técnicas de ajuste fino, né? Engenharia de prompt. A gente já vem conversando muito sobre teorias, já apresentamos aqui várias técnicas sobre engenharia de prompt, mas agora a gente vai começar a trabalhar de fato com isso, utilizando, né, um playground aí do ChatGPT, utilizando o OpenAI Service da Azure, utilizando o Bedrock da AWS. Então, assim, a ideia é que a gente não se limite somente a uma solução, a um modelo, tá? Para que vocês entendam até a variação de comportamento, etc. A gente vai começar falando aqui, principalmente aqui do In Context Learning, tá? Que é um dos principais aí, uma das principais técnicas aí. E qual que é a vantagem, né? E o que é principalmente esse termo aqui de aprendizado no contexto, né? Em Context Learning. Primeiro é a capacidade da gente trabalhar o modelo da forma que ele aprende esses padrões e regras a partir de exemplos que a gente dá no próprio prompt, ou seja, eu não preciso criar novos parâmetros, eu não preciso criar um modelo do zero para que ele reaprenda cada vez que eu precise inserir uma nova informação. Então, esse tipo de abordagem é uma abordagem que permite que você consiga treinar o teu modelo a quente, digamos assim, tá? E o exemplo, né, principal aqui, a gente consegue pensar aqui em resoluções de problemas matemáticos e traduções contextualizadas com base em frases anteriores. Então, você começa aí incorporando o teu ICL aí, tá? E por que ela é importante, né? Principalmente porque ele vai reduzir o custo, né, de retreinamento, tá? E permite que você vá personalizando esse modelo com as suas informações, com as informações do teu negócio, tá? Bom, e aí qual é a relação, né, entre o Context Learning e a engenharia de prompt aqui? Primeiro que a gente tem que trabalhar isso para fornecer exemplos claros, né? Então a gente tem que trazer uma clareza, é como se você tivesse conversando com a pessoa, óbvio, trazendo informações de maneira clara, concisa, tá? E a relevância do contexto, né? Alinhar semanticamente essa questão do problema. Então, quais são os componentes de um bom prompt, né, para ICL, né, para ICL? Primeiro, a gente tem que definir um padrão para o modelo seguir, tá? A gente tem que trazer instruções claras para ele, né? Dá para ele um direcionamento claro do que a gente espera que a gente obtenha como resposta e demonstrar esses resultados esperados aí, exemplificando até possíveis saídas. A gente vai ver isso agora na prática, tá? A ideia aqui é que a gente fale sobre uma abordagem e apresente isso na prática para vocês. Bom, pessoal, a gente agora vai para a parte prática, né? Falando aí do tema do Context Learning, tá? A gente vai olhar primeiramente isso aqui no Chat GPT. Né? A gente está no playground do Chat GPT, então a gente vai fazer o trabalho nesse e, como eu já falei, a gente vai explorar tantos outros modelos, tantas outras soluções que a gente entender que faz sentido aqui para a gente seguir, tá bom? Acredito que a maioria de vocês já são familiarizados com essa abordagem aqui, com essa solução. Se não tiver uma conta, basta se cadastrar, né? Entendo que seja gratuito ainda. Mas vamos aqui para a apresentação, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é estruturar, tá? Um prompt aqui com ICL, observando a questão de classificação de sentimentos, tá bom? Então vamos fazer o seguinte aqui. Eu vou escrever analise os sentimentos das seguintes frases. Beleza? Então, vou lá. Vou escrever a primeira frase aqui. Por exemplo, aqui. Exemplo 1. Eu adorei esse filme, foi incrível. Vamos olhar e vou colocar aqui. Saída, sentimento positivo. Aí vamos agora colocar outro exemplo aqui, tá?
para a gente analisar aqui. Que decepção. Esperava algo melhor. Você entendeu que a gente aqui já pediu para ele analisar o sentimento aqui das seguintes frases, eu coloquei só uma, né, que foi exemplo 1, e disse, olha, eu adorei esse filme, foi incrível, e disse que o sentimento era positivo. A partir disso, eu já incluí aqui o que decepção esperava algo melhor, e ele já entendeu que isso se tratava de análise de sentimento, e já informou aqui que é um sentimento negativo, tá? Vamos pensar aqui numa terceira, no terceiro momento aqui. Classifique o seguinte texto. Deixa eu pensar aqui. A comida estava deliciosa. Com certeza voltarei. Vamos olhar o que é que ele vai trazer como saída aqui pra gente. Legal? Então aqui fica claro um pouco dessa ideia do treinamento aqui do In-Context Learning, né? A gente deu um exemplo para ele, disse que o sentimento era positivo, ele entendeu que as saídas seriam sentimentos negativos, positivos ou neutros, e saiu aí classificando o resultado dos nossos textos subsequentes. Vou colocar mais um aqui só para a gente encerrar aqui, ok? Eu estou feliz em seguir na jornada de IA generativa e engenharia de software. Bom, vamos olhar o que é que ele vai classificar aí. Bom, pessoal, então essa era a parte de In-Context Learning, tá? Desse primeiro item aqui que a gente está estudando de ajuste fino, tá? Em engenharia de prompt. Bom, outra técnica que a gente vai falar aqui é Few Shot Prompting, tá? E o que é isso? É a forma no qual a gente oferece exemplos, tá? A gente fez um pouco isso na questão da análise de sentimento ali, né? Das frases no ICL, ali no Context Learning, mas nesse caso aqui a gente vai trazer exemplos explícitos, tá? Para o modelo, para que ele entenda como é que a gente quer que essa tarefa seja executada, tá? E por que a gente tem que usar isso, né? Por que é importante usar o Few Shot Prompting, por exemplo? Porque a gente precisa trazer o contexto, tá? Para entender essas nuances da tarefa e fornecer pista, né? Sobre o formato que a gente quer que seja retornado, tá? Das respostas que o modelo vai nos entregar. Tá? Então, com isso a gente meio que resolve essa questão de ambiguidade, né? A gente reduz esse problema de ambiguidade, ou seja, o modelo vai entender exatamente o que a gente quer que seja devolvido, tá? E a gente vai ter uma melhor performance, né, nas tarefas com as respostas vindo já de maneira estruturada, ok? E assim a gente agora vai dar uma olhada nessa parte prática também. Bom, continuando aqui com a nossa parte aqui do Few Shot Prompt, né? Vamos agora dar uma olhada na parte prática e principalmente entender como é que funciona essa estrutura, né? Eu acho que é importante a gente entender como é que a gente vai entrar na informação. Então, basicamente, né, se eu fosse dar um exemplo aqui, seria basicamente assim, a estrutura é uma entrada, tá, que eu espero, e uma saída, tá? Essa é a estrutura básica. Então, a gente vai fazer um exemplo aqui e depois a gente vai colocar para vocês entenderem melhor. Vamos supor, Brasil, Brasília, tá? Colômbia, Bogotá. Opa, desculpa. Colômbia, Bogotá.
Argentina, Buenos Aires, Peru. Vamos ver o que é que vai acontecer aqui. Entenderam? Peru, Lima. Olha só, ele conseguiu responder para mim, porque eu já montei uma estrutura para ele. Então, eu comecei a dar exemplos aqui: Brasil, Brasília, Colômbia, Bogotá, Argentina, Buenos Aires. E ele respondeu Peru, Lima, tá ok? Vamos olhar outro exemplo aqui. Um exemplo mais focado agora em... um exemplo mais focado aqui em análise de sentimento, feito a gente fez. Mas vamos pensar aqui em tradução, primeiramente. Vou colocar aqui um exemplo de tradução para vocês, tá certo? Colar aqui. A gente vai colocar: bom dia, como posso ajudá-lo? E aí ele traduz: good morning, how can I assist you? Exemplo 2: por favor, envie os documentos necessários. Please send the required document. Então, como ficará a tradução aí dessa frase seguinte aí? Vamos dar uma olhada aqui. Aguarde um momento enquanto verifico a informação. Please hold on a moment while I check the information. Esse é um exemplo de tradução. A gente deu um exemplo para ele do português para o inglês, 2 exemplos no caso, e ele fez aí a nossa tradução. Vamos pensar aqui em outro exemplo também. Vamos olhar aqui agora a análise de sentimentos, que a gente até olhou também lá no Encontest Learn, tá bom? Aqui, olha, a comida estava incrível, a gente colocou positivo lá, eu coloquei sentimento positivo, né? E aí ele descreveu com mais detalhes, etc. Mas aqui não, eu só quero que ele me diga se é positivo, se é negativo ou se é neutro, tá? No caso aqui, nós apresentamos aqui 3 exemplos, né? E vamos entender como é que ele analisa o 4º exemplo aqui, tá? Ele colocou aí misto, né? Positivo e negativo. Por quê? Porque ele gostou do ambiente, então é uma coisa positiva, mas ele não gostou do preço. Ele achou o preço alto, isso é um fator negativo, então não poderia ser neutro. Ele colocou um sentimento misto. Bom, pessoal, para concluir, né, nossa abordagem aqui sobre técnicas inicialmente, tá? Vamos fazer o fechamento aqui pensando que o Few Shot Prompt é uma técnica, né? Onde é fornecido um pequeno número de exemplos, como a gente viu, né, para aprender essa tarefa, responder uma pergunta. E a gente, em vez de precisar de uma grande quantidade de dados de treinamento, né, esse modelo ele consegue generalizar, né, por exemplo, o GPT, e realizar essa tarefa desejada aí com base em apenas alguns exemplos fornecidos por nós, né? Então a gente já viu que é flexível, né, capaz de ajustar o comportamento rapidamente, tá? E essa técnica para ser usada com sucesso, é importante que a gente garanta, né, que esses exemplos eles forneçam um contexto claro. Foi o exemplo aqui das capitais, né, dos países que a gente mostrou aqui como exemplo, da questão aqui da análise de sentimento, aqui indicando se era positivo, negativo, neutro, e ele trouxe o misto. Então, assim, é importante que no final a gente consiga entender isso, né, que ele é uma poderosa abordagem, né, para orientar modelos de linguagem, permite realizar essas tarefas sem necessidade de grande conjunto de dados e apenas com exemplos limitados. Tá ok, pessoal? Muito obrigado mais uma vez pelo tempo, por ter assistido aqui mais esse vídeo, tá? Pedir para vocês continuarem aí dando os likes aí, chamando mais pessoas aí para poder se inscrever no canal, que esse trabalho aqui, como eu já falei, é contínuo, ele não vai parar, tá? E que a gente consiga aprender mais e mais aí sobre a IA generativa ao longo dessa jornada. Ok? Um abraço aí para vocês e até mais.